É óbvio que se Inácio não estivesse com muito medo, pressionado, até por esses políticos que ele ajudou lá no Peru, ele não iria, nesse momento que a popularidade dele totalmente arrebentada e estourada, trazer essa mulher para cá. Qual o motivo disso? Estamos querendo ajudar pessoas que estão sendo injustiçadas. Por exemplo, lá no Peru, o advogado da mulher pertence ao PT. É advogado do PT, daquele grupo Prerrogativas. A imprensa está detonando o sujeito, inclusive até a Globo. Assistiu o Camarote, quase gaguejando, sem saber como falar, com medo de o Pix não entrar. Tá sendo hilário, mas não tem como esconder. Inácio realmente conseguiu, né, deixar até essa turminha sem saber o seu lugar de fala. Tá sendo interessante demais. Até porque agora a Maria Corina falou assim, opa, peraí, Lula, se você está tão preocupado com as pessoas, né, em outros países, tem várias pessoas presas ainda na embaixada da Argentina na Venezuela. Você não vai fazer nada? Não, Corina, ele não vai fazer nada. Ele só vai ajudar porque justamente se essa mulher abrir o bico, ele está completamente enrolado, principalmente em momentos como agora. O presidente Bolsonaro falou, vários globais repercutindo, nós vamos mostrar tudo aqui. Vai compartilhando esse vídeo. Inácio, não tá passando Wi-Fi. Não tá passando Wi-Fi. Já aproveita, vem fazer parte da nossa família, solta o dedinho aí no like, já tá aí, meus amigos, estoura o dedinho, joinha, ajuda demais a engajar aqui dentro da plataforma, tá bom? Nós estamos repercutindo há alguns dias, a imprensa peruana, né, está realmente indignada por ele ter concedido, né, esse asilo, mandado a Força Aérea vir buscar a cidadã para cá. Imagina, eles estavam contando com a condenação dela, é corrupta, é ladra, bandida, criminosa. Obviamente, os peruanos querem que ela pague pelos seus crimes. Afinal de contas, o Peru não é o Brasil, né, que concede salvo-conduto para todo tipo de criminoso. O povo peruano, com plena convicção da conduta criminosa adotada pela ex-primeira-dama Nadine Heredia, né, a atitude de Lula ao conceder asilo para a condenada revoltou aquele país. Foi exaustivamente reverberada pela imprensa. Uma das manchetes estampadas pelos jornais peruanos traduz com precisão o fato que aconteceu. Corruptos se protegem. Gente, é o que a imprensa peruana contando. Corruptos se protegem. Chamou o Lula de corrupto na cara dura. Eu tinha mostrado aqui e tal. Agora, o presidente Bolsonaro, diante de todas essas acusações bárbaras que fazem com ele, também se manifestou. Bolsonaro desvenda o motivo com tanta rapidez para conceder asilo à sujeita. Vamos ver aqui o que o presidente Bolsonaro falou. Em poucas palavras, apenas um print. Jair Bolsonaro desvendou o verdadeiro motivo de conceder asilo à peruana Nadine Heredia. No Twitter, o presidente Bolsonaro disse, olha só, olha o que ele colocou. O acerto para a campanha de Humala foi com Palocci e Lula. Os dois acertaram aí propina na campanha aí deles. Dá a entender porque o petista concedeu asilo político à ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro. Como esse asilo a jato, via Força Aérea Brasileira, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana. Somente mais uma coincidência diária. É o que nós estamos falando aqui, em vários vídeos. Você acha que o Lula é trouxa? Se de repente a justiça peruana chama lá a Nadine, porque foi em primeira instância ainda e já prenderam o cara, hein? Foi na primeira instância da justiça do Peru. Lá, olha a lição que o Peru está dando aqui no Brasil. Lá tem justiça, no Peru tem justiça, no Peruzinho tem justiça. Aqui não tem. Porque olha só o que aconteceu. O fato do Inácio ter mandado ele já diretamente para o Marcelo Odebrecht. Marcelo, eu quero que você manda dinheiro para a campanha lá do tal do Mala. E o Marcelo Odebrecht mandou. Eles tinham todo aquele consórcio, né, lindo, maravilhoso, magnífico. Agora, se a justiça peruana fala assim, peraí, ó, eu vou deixar você em prisão domiciliar aí, Nadine. Você fica aqui no Peru, mas você vai ter que falar tudo o que aconteceu. Essas pessoas não têm
escapatória. Ela teria que falar. Imagina os jornais peruanos colocando toda a situação de Inácio, que interferiu também lá naquele país. Ele interferiu, ele mandou dinheiro brasileiro para a campanha, outro país, né, já tinha feito com a Argentina, outro país, tudo isso sendo jogado aí pelas redes sociais, porque ia repercutir muito nas redes. A imprensa lá ia mostrar tal e a repercussão ia ser total nas redes sociais. Gente, é um absurdo. A gente bancou campanha no Peru, fora outros países também, e ainda estamos bancando agora mansão no Morumbi e também transporte aéreo aí da cidadã, corrupta de carteirinha. Eu falei ontem que parece que o Moro tá vendo aqui os nossos vídeos. Porque olha só, Moro expõe, vamos por aqui ó, Moro expõe atroz realidade sobre a ex-primeira-dama. Eu tinha até colocado ontem aqui, que se eu fosse o Moro, eu estaria aí soltando aos quatro cantos nas redes sociais. Ele sabe tudo o que aconteceu aí nesse caso. É isso que ele tem que estar fazendo. Ele podia estar esmiuçando. Juiz Sérgio Moro afirmou que Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, é o novo César Battisti de Lula. E é o fato, né? Lula tem uma queda por bandidos e prejudica a imagem do Brasil. Mas tem que fazer mais, Moro. Você fica aí nessa... Né, seja morno, ou seja frio, ou seja quente, melhor dizendo. Não seja morno. O Moro sempre quer ter aquele... Né, no muro. E aí por isso que ele está sempre sendo aí prejudicado. Olha as situações agora. Marco Aurélio de Carvalho, advogado do tal do Prerrogativas, coordenador também desse grupo, é filiado ao PT. E é o principal advogado dessa sujeita aqui. Advogado do PT, advogando para esse sujeito. Como que o PT paga esse advogado? Através do fundo partidário. Quem paga o advogado? Nós. Automaticamente nós estamos pagando até a defesa dela. Olha aqui, ó. Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, asilada no Brasil, tem petista como advogado. Marco Aurélio de Carvalho é coordenador do grupo Prerrogativas e filiado ao PT. Rapaz, é um absurdo. É um absurdo. Isso é que a gente está observando. Agora, olha que a Corina usou as redes sociais hoje para colocar isso aqui, ó. Maria Corina, líder da oposição a Maduro, cobra ajuda de Lula após ele dar asilo à ex-primeira-dama do Peru. Acontece, né, Corina? Você não recebeu dinheiro do Odebrecht. Se você tivesse recebido, com toda certeza, já tinha mandado um jatinho te buscar essas pessoas, já tinha feito todo tipo, né, de situação com Maduro, só que foi ao contrário. A Odebrecht construiu metrô em Caracas na gestão Maduro. Por que, meus amigos, agora eu falo aqui para vocês, ele protege tanto Maduro? Porque ele tem tanto medo de Nicolás Maduro abrir a boca. De Nicolás Maduro, ali, por exemplo, sair do poder de uma maneira difícil e complicada. Esse é outro sujeito que tem o Lula nas mãos. Maduro tem Inácio nas mãos. Por isso que a gente viu essa vergonha dele apoiar a fraude que teve lá na Venezuela. O Maduro abriu o bico, a situação de Inácio complica mais ainda, mas vai ter uma hora que ele não vai conseguir mais salvar, porque foram muitas coisas erradas que o PT fez. Já caiu no Maduro, é que a sorte que ele ainda está fazendo o povo venezuelano essa barbaridade toda, uma ditadura total. Lá no Peru, vamos ver a situação da Colômbia, daqui a alguns anos, porque esse sujeito aí também tem muito rolo, o cara é um guerrilheiro, né? É um narco-guerrilheiro, a gente pode dizer. Na hora que ela colocou, nossos colegas na Embaixada Argentina que estão há mais de um ano sem água, sem luz, com acesso restrito a medicamentos e alimentos. Lula não fez nada. Porque, Corina, você não recebeu dinheiro da Odebrecht. Gente, o site Transparência Internacional, né? Que aqueles muitos que utilizava para detonar o presidente Bolsonaro, quando ele era o mandatário desse país, vira e mexe, a Globo colocava reportagens desse local, estão apontando. Brasil importou impunidade com o avião da Força Aérea, diz o diretor da Transparência Internacional sobre Asilo Político para a ex-primeira-dama do Peru. Mas o Lula precisava fazer isso. Mesmo que ele seja detonado por tudo e por todos, ele precisava. Se essa mulher abre o bico, ele está completamente encrencado, enrolado.
detonado. Olha só, aqui na Globo, o camarote tava, olha, desculpa o linguajar, mas tava borrando de medo de criticar o Lula. Olha isso aqui. A fala do ministro Mauro Vieira, esse assunto foi muito bem destrinchado pelo jurista e está sendo posta uma questão na cena maior de uso futuro, eventual político desse tipo de benefício. Camarote, o que você acha? Vamos lá, Camila, eu não dei meu boa noite ao Gabeira, boa noite, Gabeira. Hoje teve uma operação para blindar o presidente Lula desse desgaste que ele mesmo criou. Blindar Lula do desgaste que ele criou. Então coloca o chanceler Mauro Vieira, um diplomata experiente, habilidoso, e assume toda a responsabilidade. Quando o próprio governo, quando a gente conversa com fontes do próprio governo, tinham confirmado, e a defesa da Nadine Heredia, a ação do próprio presidente Lula, que conversou com a presidente do Peru, a Dina Boluarte, para dar o salvo-conduto, para ela sair da embaixada e ir para o aeroporto. O desgaste é enorme político, enorme, enorme, enorme. Deixa o Lula na defensiva, traz de volta esse nome, que é uma assombração para o PT, que é Odebrecht. Gente, vocês querem falar pra gente que não aconteceu nada? Que o Odebrecht não bancou político? Da mesma coisa aí dos irmãos Joesley. Vídeo aí na internet, os caras debochando, contando quantas empresas eles têm. Mais de 50 empresas, que era um açouguezinho antes de Inácio ser eleito aqui nesse país pela primeira vez. Absurdo. De campanha, num apartamento. Ela traz uma apuração do livro dela, Malu Gaspar, que é justamente uma apuração muito importante. A Nadine, ela recebia propina do diretor do Odebrecht no Peru, num escritório de campanha, num apartamento em Lima, no Peru. Então ele ia lá entregar semanalmente. E isso está na investigação. Inclusive a condenação em primeira instância pela participação ativa da ex-primeira-dama. E quem mandava a Odebrecht bancar essa propina para a tal da Nadine era o Lula, a própria Malu Gaspar, disse no Jornal Nacional. A coisa tá feia. Aqui mais globais, aqui ó, no caso a Malu Gaspar, ela acabou jogando tudo no Jornal Nacional, porque ela é uma das entendidas aí, né, nesse caso todo da Odebrecht. Tá, olha o pessoal comentando aqui no portal Tumulto Acervo. Quanta intimidade com o Xandão. Ela estava aí falando do ministro Alexandre de Moraes, tal, né, também saindo a questão do Lula. Malu Gaspar relembra 2011, Lula pediu a Odebrecht que ajudasse financeiramente a campanha política de Ollanta Humala. Malu Gaspar, autora de A Organização Herédia, receberam dinheiro do Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para o Odebrecht dar dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Gente, isso é crime. O cara está pedindo para uma empresa que recebe recursos públicos bancar a candidatura política em outro país. Qual o interesse do Lula? Qual o interesse? A gente sabe muito bem qual. E eles vêm querer tentar falar tudo em regular rede social, regula rede social, para justamente isso, não mostrar essas coisas. Que Bolsonaro golpista, Bolsonaro culpado, Bolsonaro joias, Bolsonaro baleia, Bolsonaro cartão, Bolsonaro. Isso aqui que é o correto. Bolsonaro é o bandido e esse sujeito aqui, ó, que fez tudo isso aí, tá desesperado, que é o correto. Ah, vá, só. Ah, vá. Para. Tá de brincadeira. Deputado Sanderson, olha só. Estupefatos com esse absurdo. O Brasil agora transformado em refúgio de corruptos. Claro que o Lula, de corrupção, ele conhece, tem toda a familiaridade. Mas, né, trazer, exportar, né, ou importar corruptos de fora, aí, isso nós nunca tínhamos visto. E é um benefício esse asilo, né, essa importação de corruptos, não tem previsão legal nem constitucional. A previsão para asilo é para asilo político, não para asilo, para asilar, para abrigar presos, condenados por crimes comuns, que é o caso, corrupção, lavagem. Ela foi condenada. Ela foi condenada.
Agora, o país bancar ainda ela aqui e ainda levar avião particular, precise você de um avião particular aí para deslocar de um local ao outro. Já viram aquele ditado, meus amigos? Aí tem que esperar sentado, porque de pé vai cansar. Só aí já tinha motivo suficiente para dar um impeachment pro Lula. Era impeachment imediato, isso que ele tá fazendo. O cara traz uma criminosa pra cá pra gente bancar. Tá de brincadeira. E o irmão também tá aqui. Mostrei ontem aqui. Porque é óbvio, o irmão era o tesoureiro da campanha e do partido. Rapaz. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!